Salve, 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 meu cabeçudo, salve, 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 minha cabeçuda. Como eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom multiverso, bom tudo para você. Para você que está passando esse período de pandemia, nós já estamos passando. Logo, logo, com a graça do nosso bom Deus, a gente vai estar livre desse problema. Mas, enquanto isso, vamos ficando aqui nessa angústia, nessa agonia ou nessa alegria, não sei como é que você está aí do outro lado. O tema de hoje são os principais problemas urbanos que nós temos, problemas esses sociais e problemas ambientais que acabam acontecendo nesse ambiente urbanizado em que nós vivemos. Parece que quando a gente pensa numa área urbana e compara ela com a área ruralizada, com a área do litoral, a depender do nível de comparação, nós que moramos numa área mais urbana, acreditamos que moramos no céu. Moramos naquilo que é perfeito, na ideia de produção comercial, na ideia de produção industrial, na ideia dos serviços, dos eventos, dos shows, e na verdade não é bem assim. Quando a gente para dar uma olhada em todo esse contexto urbano, a gente vai ver que uma série de problemas, uma série de fatores contribuem negativamente para essa percepção urbana que nós temos. Então, vamos dar uma separada, vamos dar uma dividida aí. Primeiro, a gente vai discutir aqui entre os problemas sociais urbanos e depois a gente vai falar sobre os problemas ambientais nas áreas urbanas, beleza? O que é bom a gente saber logo de cara. Tanto os problemas urbanos sociais quanto os problemas urbanos ambientais, eles surgem a partir do processo da industrialização e a vinda do homem do setor agrário, o cara que morava lá no espaço rural, e desloca-se, a gente já discutiu isso em outras aulas, e desloca-se para o espaço urbano. Esse deslocamento até a cidade vai causar uma série de problemas. Primeiro, que a indústria não consegue absorver a massa de pessoas que vêm trabalhar na cidade. Essa mão de obra que é migrante ou que é imigrante, ela vindo em grande quantidade vai trazer sérios problemas como desemprego, porque a indústria não absorve e o comércio também não está preparado para ela. Problemas ligados à área de saúde, falta de moradia, falta de hospitais, falta de vagas nas escolas ou nas creches, já que os pais precisam trabalhar. E, por tabela, se não tem emprego, se não tem moradia, o cara está morando na rua, a gente vai ter um aumento drástico da violência. E esse aumento drástico da violência, ele vai estar emplacado ou vem emplacado com algumas outras situações. Ele vem emplacado com a ideia do tráfico de drogas, tráfico de armas, a influência da marginalidade, a necessidade que a pessoa tem de se tornar igual aos demais, porque imagina, você mora numa área periférica, mas você consome muita mídia, seja ela pela TV, seja pela internet, e você quer se tornar, quer ser igual. Você tem esse direito. Enquanto cidadão, nós temos esse direito. Tá? Não são só benefícios observados com o processo industrial, seja ele em países desenvolvidos, seja eles em industrialização e urbanização tardia, como acontece no Brasil. A gente tem que analisar cada ponto, avaliar cada ponto desse processo industrial e o mais importante agora no nosso conteúdo, que é o processo urbano. Essa junção, essa mescla de processo urbano e industrial, eles trouxeram para a gente um agravamento urbano, um inchaço urbano, e esse inchaço, essa macrocefalia, como eu acabei de falar, ela é consequência de uma infraestrutura social que não foi preparada, que não foi estruturada. E essa infraestrutura social que não é preparada, que não foi organizada, não foi treinada, ela acontece na maioria das vezes porque o setor de serviços, o chamado setor terciário, ele hiperatrofia. Ele não consegue crescer, ganhar massa, ganhar músculo de maneira suficiente para, vamos colocar de uma maneira mais geral, abocanhar, para pegar a maior parte do serviço. Se você não tem uma estrutura de escola, de moradia, de segurança, de lazer, tranquila. Se você não tem uma estrutura do setor de serviço adequado, você vai ter um aumento cada vez maior do desemprego
e um aumento cada vez maior também desse processo de violência. Se você não tem um emprego legal, se você não tem onde morar de forma adequada, de maneira correta, esse número ele não vai bater. Essa ideia não vai bater. Então, a gente acaba tendo um crescimento exorbitante de classes, como a classe E, classe D, classe C, justamente porque o emprego não é adequado. E se uma grande parcela da nossa população ela margeia, ela conversa nessas três classes, C, D e E, a gente, por tabela, vai ter um aumento gigante de áreas mais periféricas, de áreas mais afastadas. E aí é um detalhe importante que a gente tem que trabalhar, que é a periferização dos ambientes urbanos. Quanto mais distante do centro, a gente acaba tendo uma característica de periferizar, de afastar a população mais carente, a população menos organizada, a população com menos instrução. E esse afastamento vai causar também desconforto social. E isso tem que ficar marcado. Acontece só no Brasil, Geraldo? Não, acontece em grandes países do planeta. Acontece em várias partes do planeta. Nós temos um processo de afastamento social. Agora, tem um detalhe que a gente não pode deixar de mencionar. Em áreas como a Europa, aí vamos destacar a Inglaterra, França, própria Holanda, vamos destacar a Finlândia, ou Estados Unidos, Canadá, quem mais se afasta do centro são as pessoas ricas ou pessoas que têm uma condição de classe média, média alta, que conseguem viver em áreas afastadas do trabalho para dar uma qualidade melhor de vida ao seu filho. Isso em países desenvolvidos. Dê uma qualidade melhor de vida à sua filha, uma qualidade melhor de vida, de um modo geral, para a sua família. Então, esse afastamento em países desenvolvidos faz referência a uma busca por uma melhor qualidade de vida, que a gente até pode enxergar, pode inclusive visualizar em grupos menores no Brasil. É interessante notar que nas áreas urbanas brasileiras nós estamos tendo um crescimento dos chamados celeiros. Olha só que coisa bonita, conjuntos ou condomínios fechados para pessoas de um nicho, de um eixo econômico diferente. Enquanto que a massa da população, quando não é jogada numa área periférica, abandonada, afastada, é colocada mais próxima do centro, justamente porque ali é o seu local de trabalho, ali ela vai atuar e ela não pode demorar para se deslocar. Então, eu tenho que estar atento a isso. Quais são as consequências desse desemprego? Quais são os problemas que a gente vai ter com esse desemprego e com essa moradia feita de qualquer jeito? Crescimento do número de trabalhadores informais, e aí, se a gente tem um número muito grande de trabalhadores que vivem da informalidade, nós deixamos de ter uma circulação de forma correta do valor do mercado, do dinheiro, e se a gente não tem esse dinheiro circulando de maneira correta, nós não temos impostos vinculados e nós não vamos ter renda para o Estado, vamos colocar Estado aí com E maiúsculo, e Estado também com E minúsculo, tá? Se a gente não consegue gestar renda, se a gente não consegue fazer o dinheiro circular de maneira correta, dentro dessa ideia de capital, dentro dessa ideia que é o sistema de economia que nós vivemos hoje, nós perdemos dinheiro. Além da gente ter esse crescimento cada vez mais significativo de um trabalho informal, de um trabalhador informal, vai se aumentar a violência. E esse aumento gradativo da violência, ele vai trazer consequências sociais que, ao longo prazo, ao longo do tempo, podem diminuir a capacidade de crescimento social do nosso país ou de qualquer outro país que vivencie, que esteja dentro dessa redoma em que ele não consegue conversar. Quando a gente não consegue ter uma reestruturação econômica, uma reestruturação social, uma reestruturação de empregos e a violência aumenta, e a gente não consegue ter uma área de moradia adequada,
essa infraestrutura que não foi feita de forma adequada vai fazer falta. Então, nós vamos ter uma rede de água, de tratamento de esgoto ineficiente, uma rede elétrica ineficiente, por tabela, roubo de energia elétrica. E quando nós temos roubo de energia elétrica, perdem todos. Perdem os consumidores que fazem o uso correto da energia, perde a empresa que vende ou que presta o serviço de venda da energia, perde também aquele que está roubando energia, porque uma hora ou outra ele acaba sendo denunciado, acaba sendo pego e vai ter problemas com a justiça. Quando a gente olha isso, essa periferização, ela vai estar atrelada ou vai carregar consigo todas essas histórias. Então, eu tenho um terreno periférico, barato, geralmente, repleto de moradores que vão ali se amontoando, se acomodando, tá? Se concentrando da melhor forma possível. E muitas vezes nessas áreas periféricas nós não temos escolas, nós não temos postos de saúde, nós não temos áreas de lazer e o transporte coletivo é extremamente precário. Sem uma infraestrutura adequada e com essa ideia de desemprego e de violência cada vez mais gritantes, a gente não consegue dar uma qualidade de vida, uma necessidade, uma condição de vida melhor para o povo. E aí, reparem só, saímos da industrialização, caminhamos para a urbanização e estamos sempre margeados pela ideia do consumo. A sociedade que consome o que nos é vendido nas propagandas, nas mídias, nos principais meios de comunicação, que deseja-se ter tudo aquilo que é vendido, que é propagado, que é oferecido. Celulares, roupas, calçados, computadores. Então, a gente deseja ter as mesmas condições que uma parcela diminuta, seja Brasil, seja mundo, da população tem condição. E é justamente esse desejo de ter que vem a agravar os problemas sociais ligados ao processo urbano brasileiro. E quando nós olhamos para alguns espaços, nós vamos ver, por exemplo, nos Estados Unidos, a formação dos guetos geralmente compostos por latinos, por negros. Aqui no Brasil, nós vamos ter a formação de favelas ou grotas, tá? Geralmente, as populações que habitam as áreas de favela ou as áreas de grota conseguem lutar para mudar esse contexto de fala, então nós não chamamos de favelas, mas vamos chamar aí de comunidades, só que para o resto, para a massa, para aqueles que analisam, aqueles que estudam, favela tornou-se algo comum, é uma terra comum, chegando-se ao ponto da gente transformar a favela, que é um problema de urbanismo, que é um problema ligado à infraestrutura, em ponto turístico. Tem problema, Geraldo, o cara visitar uma favela como área turística? Não, não tem problema. O turismo em si não é o problema. Mas o problema está atrelado quando você não dá àquela região, para aquela comunidade, a capacidade de sustentar-se de maneira legal, de manter-se de maneira legal, e ainda assim faz uso desse espaço para turismo. Isso daí não é correto. Nós não podemos ter mundos diferentes, Brasils diferentes, onde esses Brasils, ou Brasis, como queiram, vivem suas histórias, vivem suas rotinas, sem estar interligados. Nós somos uma nação. As áreas de gueto nos Estados Unidos não podem viver segregadas daquilo que é o normal em relação ao país. Todos devem conviver de forma igualitária. E esse desejo de trabalho igualitário, ele deve perdurar, ele deve continuar. Senão, nós não temos uma organização didática correta. Outro ponto a ser trabalhado como situação de problema grave nos espaços urbanos é a ideia do transporte público. Porque pensem comigo, quanto mais carros eu tenho nas ruas, maior o risco de acidentes urbanos, maior a quantidade de trânsito e o engavetamento devido a trânsito, ou o engarrafamento devido a trânsito e o engavetamento por conta de algum acidente mais grave,
acabam sendo ou se tornando comuns. Se o transporte público, trens, metrôs, linhas urbanas de ônibus, veículos de transporte alternativo, veículos de aplicativo, se tudo isso funciona de maneira organizada, se todos esses mecanismos são legalizados e permitem uma circulação organizada das pessoas, nós diminuímos o tráfego de carros nas ruas. E esse deslocamento de carros, eles acabam diminuindo ou aumentando, a depender da região, os contaminantes jogados na atmosfera e, o mais importante, o estresse urbano, o barulho urbano, que vai gerando um cansaço, uma fadiga humana, depois de você ficar horas e horas preso no trânsito. Então, um problema grave que a gente não pode esquecer de mencionar, o problema de deslocamento das vias, dos transportes urbanos, tá? Não se trabalha a ideia das ciclovias de forma correta. Se a gente pega países em desenvolvimento ou países emergentes, como são Brasil, México, Argentina, uns melhores do que outros, África do Sul, a gente não consegue enxergar uma estrutura adequada de ciclovias. E se nós não temos essa estrutura adequada de ciclovias, nós não conseguimos organizar a nossa malha viária de maneira plena, de maneira total, e nos tornamos refém dessa história toda. Essa é a primeira parte. Encerramos aqui sobre a ideia de problemas urbanos ligados às questões sociais. Logo, logo, nós começamos a segunda parte, problemas urbanos ligados ao meio ambiente. Valeu? Forte abraço. Até daqui a pouquinho. Até mais.